Você é iniciante ou treina há algum tempo na academia? Se você estiver cometendo algum desses erros, você pode estar comprometendo demais os seus resultados. Eu sou o Daniel Amorim, personal trainer e cofundador do Instituto do Treino, e hoje eu vou mostrar 7 erros que estão arruinando seus resultados na academia. Nos meus 16 anos como professor de sala de musculação, personal trainer, eu vi uma quantidade muito grande de coisas erradas acontecendo dentro desse ambiente, de sala de musculação. E com certeza esse tipo de situação ela gera lesão, comprometimento no resultado final que a pessoa deseja. E hoje eu vou abordar alguns deles nesse vídeo que eu preparei para você. O primeiro erro é você treinar sem objetivo e também não monitorar a sua evolução. Não tem como você conseguir algum tipo de resultado no treinamento sem definir o objetivo. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, e se você não monitora e nem faz uma avaliação do seu treinamento, você não tem a carga certa, você pode estar treinando leve demais, pode estar treinando pesado demais. Então você precisa definir o objetivo e precisa monitorar o seu treinamento. Periodização é a organização do seu treino em blocos durante um período. Esse período grande é chamado de macrociclo. Então a periodização proposta pelo soviético Lev Pavlovich Matveev, lá nos anos 70, considerado o pai da periodização, ele dividiu o bloco de treinamentos, os treinamentos em blocos. O principal bloco é o macrociclo. Dentro do macrociclo você tem os mesociclos. Tá? Os mesociclos costumam durar meses, ou um pouco menos que isso, ou um pouco mais que isso. Os microciclos têm denominações de acordo com o nível do aumento do grau de dificuldade e treinabilidade do aluno, e dentro dos microciclos vocês têm as sessões de treinamento. E dentro das sessões de treinamento você tem ali o controle das variáveis de treino, carga, número de repetições, tempo de descanso, velocidade de esteira, tempo total num exercício aeróbico, seja esteira, bike ou elíptico. E aí quando você periodiza o treino, organiza o treino dessa forma, você consegue sentir a evolução no seu corpo, na sua força, e isso te dá motivação para continuar treinando. Então, não dá para você realizar um programa de treinamento sem definir objetivo nenhum, só pelo simples fato de você ir lá na academia e executar exercícios aleatoriamente. Dessa maneira, você não vai atingir nenhum tipo de resultado. É que nem você pegar um carro, entrar numa cidade que você não conhece, eu vou andar aqui nessa cidade e ver o que acontece, ou sei lá, você vai querer ir para algum lugar, mas você não sabe o mapa, você não conversou com ninguém sobre como é que anda nessa cidade. Entrar numa academia sem nenhum planejamento de treinamento, você está fadado ao fracasso. E esse monitoramento, ele é de semana em semana, de mês a mês, ele é de sessão para sessão. O seu corpo, após um estímulo naquela determinada sessão, ele já busca adaptações fisiológicas para a próxima sessão. Então, essa diferença de uma sessão para outra, ela já tem que ser considerada. Um outro erro é você treinar na intensidade errada. Quando eu falo de intensidade, eu estou me relacionando, por exemplo, na musculação, aos quilos que você está realizando aquele exercício. Essa quilagem assim, mais alta ou baixa demais, ela pode acarretar em vários tipos de problema. Por exemplo, se você estiver treinando com um movimento, olha só que eu vou falar para vocês. Vamos supor que você esteja treinando assim com a técnica certinha e treinando pesado. Isso não está errado, só que pode fugir do seu objetivo. Se você estiver treinando pesado demais, você pode estar passando de uma faixa de treinamento, de uma intensidade de carga, uma quantidade de carga que é ideal para o seu objetivo. Eu vou falar aqui um pouquinho de um percentual, tá? Vocês vão entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Se você treinar entre 60% a 80% da sua capacidade máxima de gerar força, você está dentro de uma faixa ali ideal para hipertrofia. Sem o monitoramento ou treinando com a intensidade errada, você pode estar ultrapassando essa faixa de treinamento e você pode gerar ali alguma dificuldade em encontrar e sentir o resultado no seu corpo. Você pode até, de repente, ganhar um outro tipo de qualidade, como, por exemplo, força. Agora, se o seu objetivo é hipertrofia, você vai ter que regular essa intensidade. E aí nós vamos cair mais uma vez na periodização de treino para que essa intensidade ela seja regulada de sessão a sessão. Outro problema de você treinar em intensidade errada é o outro, é estar treinando leve demais. Aí você ouve aquela conversa, né?
que até faz certo sentido. O importante é o movimento certo, não é a carga. Tá, o movimento importante é fundamental. Agora, se você levar o pé da letra, que a carga não é importante, você utilizar uma carga muito abaixo do que você realmente pode executar, você também não vai ter resultado, porque aquela quantidade de carga que você está usando, ela pode ser abaixo dos 60%. Aí você pode estar treinando ou outro tipo de valência física, uma resistência muscular localizada, por exemplo, ou então não está treinando nada, porque você vai se apegar ali àquele famoso 3 de 10, aí você pega o exercício, faz lá a rosca direta, certinho. Você pega aquele peso lá, tá fazendo certinho porque falaram pra mim que eu tenho que fazer certo. Ó, tô treinando na intensidade errada. Tô fazendo aqui 8, 9, 10. Legal, você fez certinho. Mas a intensidade, será que estava adequada para o objetivo que você estava buscando? O próximo erro, ele tem um pouco a ver com o que foi falado no erro anterior, que é você executar, a importância de você executar o exercício da forma correta. Aí no caso do exemplo anterior, eu estava falando que não adianta você fazer certo e utilizar a carga inadequada, abaixo do que você pode pegar. O terceiro erro é justamente esse, executar o movimento da maneira errada. Isso geralmente tem a ver com um negócio chamado de treinar o ego. O cara enche o peso de leg lá no leg press, coloca 500 quilos no leg press, ou então ele coloca 60 de cada lado no supino, aí ele fala lá nas redes sociais que eu aguento, eu pego 60 de cada lado no supino. Aí o que acontece? Vem aquele movimento que parece que o cara tá tendo espasmos musculares, sabe? Assim, ó, o cara pega, desce a barra. Que movimento que tem aí? O que ele vai trabalhar? Quando você faz um movimento errado, no caso desse que eu tô dando exemplo, é um movimento curto demais. Uma das características que o movimento precisa ter para você obter, no caso, hipertrofia, é amplitude de movimento. O que é amplitude de movimento? Eu vou fazer um supino, coloquei peso demais, eu não vou conseguir trazer a barra até aqui o peito e devolver ela até a posição inicial dela. Tá pesado demais, tá errado. Ou então, o movimento errado da forma mais clássica, vamos dizer assim, a pessoa toda torta, toda desequilibrada. E aí tem que se averiguar que tipo de problema aquela pessoa está tendo, se é algum desvio na postura, um ombro mais alto que o outro, enfim. Então, para você corrigir esse erro 3, você precisa ter um ponto de equilíbrio ali entre o erro 2, que a gente falou, que é treinar na intensidade errada, e você treinar com uma carga excessiva, que vai prejudicar a sua técnica de movimento. Então você não pode ter uma carga alta demais a ponto de prejudicar o seu movimento, e nem também ter uma carga baixa demais ao ponto de deixar o exercício inadequado na sua intensidade. O exercício ele tem que ter uma carga alta o suficiente para te gerar dificuldade utilizando o movimento certo. Mais um erro, pessoal: treinar sem disciplina. Fazer apenas os exercícios que você gosta. Meu amigo, se você tem o objetivo de desenvolver certos grupos musculares, o peitoral, o dorsal, o glúteo, tem exercícios que você vai precisar fazer, porque pode acontecer isso. Você quer desenvolver uma parte do corpo, caramba, eu queria, a menina lá, eu quero ter o glúteo mais desenvolvido e não gosta de fazer tal movimento. O homem, eu queria desenvolver o peitoral, mas não quer fazer o pec deck. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Esse é o princípio, esse é o significado da disciplina. Fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não esteja a fim de fazer aquilo. Uma disciplina que você precisa ter durante o seu treino é cronometrar o seu intervalo de descanso. Porque a intensidade de treino que eu falei lá no planejamento de treino tem a ver com a evolução, a progressão do seu resultado. Então, se está lá proposto no seu treinamento descansar 1 minuto e 30, acabou a série, vai lá e marca 1 minuto e 30. Aí você não pode ficar se distraindo, você não pode ficar fazendo selfie para mandar nas redes sociais. Se tiver aquele seu amigo que quer fazer uma social com você, não vai ficar muito legal, porque você vai começar a falar, e aquele 1 minuto e meio de descanso vai se transformar em 5, 6, 7, e aí aquela sessão de treino já foi para o espaço. Treinar com dores. A questão de dores ela precisa ser detalhada, tá? Porque existem dores musculares, aquelas provenientes do treino. Aquele treino que você faz, aí no dia seguinte você está dolorido, ou 2 dias depois. Se você tem essa dor muscular e você
continua a próxima sessão executando mesmo dor em cima de dor, você está promovendo aí dano em cima de dano no tecido muscular. Se você insistir nessa estratégia, você vai ser induzido a algo chamado de overtraining, tá? Você vai treinar em lesão em cima de lesão, dano em cima de dano, e aí você vai começar a ter queda de rendimento, porque você foi naquela conversa, naquele papo do no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Então isso pode ser um pouco confundido. Tem também a questão de dor de treino, que você está treinando, que é a dor da fadiga, normal, aí você se supera, é diferente. Agora uma dor proveniente de processos inflamatórios induzidos pelo treinamento de ganho muscular, que é natural, você deve respeitar, né? E se de repente o seu treinador, seu personal trainer prescreveu o treino e naquela sessão seguinte ainda está dolorido, você deve comunicar a ele, porque provavelmente ele deva fazer alguns ajustes no volume de treino, quantidade de série, carga que você tem utilizado, ou então a proposta de utilizar um dia a mais de descanso, enfim, tem vários fatores que precisam ser aí abordados quando o assunto é dor. Nesse caso, a dor de treino, tá? E outra é uma dor de possível início de lesão. Você pode vir aí entrar na academia com algum tipo de lesão que você pode, de causas assim, em princípio até mesmo desconhecida, você vai lá, vai no leg press e começa a fazer o exercício. Aí você sente uma dorzinha no joelho. Aí você não pode achar que é frescura não. Por exemplo, a dor é muito pequenininha e até um pouco suportável, mas você não deve insistir. Se você está sentindo alguma coisa estranha no joelho, no cotovelo ou no ombro ou qualquer tipo de dor articular enquanto você executa, você deve interromper aquele exercício imediatamente e procurar um profissional, por exemplo, um médico ortopédico, para saber identificar e diagnosticar que tipo quais são os motivos que aquela dor está se manifestando, pessoal. Outra coisa que as pessoas associam à dor, e não é dor às vezes, são os estalos. Então você está lá fazendo a cadeira extensora e você ouve aquele estalinho, mas não dói nada. Você simplesmente faz o exercício e não dói nada. Esse estalinho que dá, às vezes são pequenas bolhas de ar localizadas na articulação e é normal esse tipo de som se manifestar. Então, nesse caso não tem problema, é uma característica às vezes da articulação. Mas se o estalo for acompanhado com dor, aí sim, você deve interromper o exercício e repetir aquele procedimento de procurar um profissional, no caso, o médico ortopedista. Dar desculpinha, mimimi para você não treinar. Esse daí tá ligado muito com a falta de, nós falamos de novo, de disciplina. Então você precisa criar esse hábito, você precisa organizar o seu dia a dia, porque na maioria das vezes, essa é uma grande desculpa para você não treinar, tá? Tudo bem, existem casos assim bastante extremos de pessoas que realmente não têm tempo, não têm logística para treinar, eu até entendo. Mas na grande maioria das vezes existe sim possibilidades de você organizar a sua agenda e você conseguir lá reservar o seu horário para treinar. Fora isso, com o planejamento, aí vocês percebem que uma coisa linka na outra, você consegue planejar o horário do seu treino, identificar isso para o seu treinador, para o seu personal trainer, que você tem pouco treino para treinar. Não tem problema nenhum. São realizados ajustes no volume de treino, né? Volume de treino, tempo de treino, quantidade de séries, tá? Tempo que vai fazer a esteira, daí ele regula a intensidade, vai fazer um pouco mais forte. Tudo isso para ajustar o tempo de treino para você conseguir. Então essa desculpa de que não dá tempo, dá para resolver. Se comparar com o outro. Então você tá lá treinando e tem aquela amiga sua lá treinando na esteira, super magrinha, super definida, fazendo leg press, fazendo elevação pélvica, exercício de glúteo, e você, de repente, por desespero, né? Porque você está se comparando com ela e você vai buscar esse resultado de uma maneira emocional. Você vai subir na esteira, vai começar a colocar a qualquer velocidade, você vai tentar erguer o peso que ela faz no elevação pélvica. Você está esquecendo de você, você precisa se focar. O planejamento de treino, ele está aí para isso. Você tem que respeitar a progressão de treinamento e aí sim você vai conseguir atingir seu resultado. Outro grande exemplo que acontece também, você tem lá teu amigo que pega 60 quilos de cada lado, o cara tem 47 centímetros de bíceps e você vai lá e vai tentar fazer o treino dele. Você vai correr risco de lesão, você vai se frustrar
e isso vai só atrapalhar você. Então é mais um exemplo de comparativo com os outros, tá? Você tem que buscar a sua melhor versão. Você precisa, para isso, focar no seu treinamento, no seu planejamento. E você, fala a verdade, já cometeu algum desses erros? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho.